A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal Com a Palavra. Meu nome é Larissa, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Já peço, por favor, inscreva-se, curta e compartilhe. Vamos difundir, vamos divulgar a palavra do Senhor sobre toda a terra. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra a respeito de põe diante de Deus as suas questões. Um ponto de ignição contra a alienação espiritual. Meus irmãos, muitas vezes nós nos encontramos em momentos tão complicados e tão difíceis da vida, tão cansativos, que acabamos entrando num ponto de alienação. Alienação é um ponto de distanciamento, é um ponto de você ficar aquém, ficar disperso, ficar longe, ficar distraído das questões que realmente importam. Muitas vezes nós temos essa alienação espiritual, não porque desconhecemos o caminho ou porque não conhecemos qual é a real instrução do Mestre, mas porque, apesar de sabermos tudo isso, o cansaço da vida acaba nos levando por caminhos tortuosos, por caminhos de cansaço, por caminhos de esgotamento físico e psicológico. E muitas vezes ficamos nesse canal, nesse limbo, né? Nesse ambiente de estagnação espiritual, de estagnação física, de estagnação psicológica. E sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje um pouco. Gostaria de abordar esse assunto, acredito que é um tema muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Acredito que não só com relação a mim, mas com relação a muitas outras pessoas que se encontram muitas vezes em momentos como esses, em momentos que nós sabemos o que fazer, nós sabemos a quem recorrer, nós sabemos aquele que é capaz de nos ajudar e aquele que é capaz de resolver, mas pelo cansaço do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, nós muitas vezes não conseguimos sequer pedir ajuda. E o nosso pensamento, tentando nos enganar, fala: quer saber? Ele sabe. E quer saber? Ele sabe realmente. Mas isso não impede que nós necessitemos de verbalizar aquilo que está em nosso coração. A Bíblia nos conta que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando tudo o que acontece sobre ela, observando os bons e os maus. E um dia tudo isso será tomado e pedido conta. Então você fala: mas o Senhor já sabe. Meu irmão, mas muitas vezes Ele precisa. Não porque Ele necessite de alguma coisa, mas porque nós precisamos confessar as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas limitações para o Senhor e admitir que nós precisamos de ajuda. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo, por gentileza, no primeiro assunto do nosso estudo com Deus dessa noite. Por favor, Daniel, capítulo 1. Diz: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte de vasos de casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da semente do rei, e dos príncipes, jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim pudessem estar diante do rei. Agora, versículo 8. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Versículo 9. Ora, Deus havia trazido Daniel a favor e o temor com o príncipe dos eunucos. Versículo 12. Põe teus servos à prova e te suplico, por 10 dias, que nos deem apenas legumes para comer e água para beber.
14. Então lhes consentiu neste assunto e os provou por 10 dias. 17. Quando a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento, habilidade e todo aprendizado e sabedoria, e Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Ora, ao final dos dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-los, o príncipe dos eunucos trouxe perante Nabucodonosor. E o rei conversou com eles, e dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, porquanto eles permaneceram diante do rei. E em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Bom, meus irmãos, nós vemos que aqui Daniel literalmente foi tirado da sua terra. A terra havia sido invadida por Nabucodonosor, eles estavam sendo levados como prisioneiros, né? Prisioneiros de guerra para a Babilônia. E ali eles iriam servir ao rei porque eram jovens de boa aparência, jovens favorecidos, jovens instruídos, jovens de boas famílias. Sangue real corria naquelas veias. E nós vemos que o rei fala que seria um período de 3 anos para que aqueles jovens fossem preparados e apresentados a ele, para que se fossem dignos, servissem diante do próprio rei. Nós vemos que Daniel, apesar de ter sido levado cativo, não permitiu que aquilo que aconteceu com ele transformasse aquilo que ele conhecia do seu Senhor. Porque ele falou, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, eu não vou comer do que ele quer nos oferecer, eu não vou beber do vinho e da bebida que ele bebe. E falou com o chefe dos eunucos que permitisse que eles apenas comessem legumes e bebessem água. Porém, o chefe dos eunucos imaginou que isso faria mal à saúde deles. Ele falou com sabedoria, então, faça um teste. Vamos tentar 10 dias. E se não estivermos bem, tudo bem, comeremos conforme o rei instruiu. Porém, se estivermos melhores do que os outros de saúde e de aparência, peço que o Senhor nos mantenha nesse tipo de alimentação para que não nos contaminemos com a comida do rei. E ao final de 10 dias, nós vemos que Daniel e os seus amigos tinham uma aparência ainda melhor e mais saudável do que aqueles que estavam participando dos manjares do rei. Então, assim foi feito, até o prazo final de 3 anos que foi estabelecido para esse treinamento. Nós pensamos que ele manteve essa dieta apenas por 10 dias ou por um curto período de prazo. Mas, na verdade, eles fizeram isso por 3 anos em cativeiro, comendo legumes, bebendo água, até que quando o rei foi chamá-los, não encontrou ninguém com tamanha sabedoria, conhecimento e discernimento e do que todos os outros. E ele fala, nem mesmo entre os seus astrólogos e seus adivinhadores e todos os homens de sabedoria do rei, não foi encontrado ninguém como eles. Nós vemos aqui o Senhor recompensando seus filhos pelo sacrifício feito, pela separação feita. Não foi uma coisa infligida por Deus, ordenando que eles assim fizessem, mas em obediência e por temor ao Senhor, eles assim escolheram fazer. E nós vemos a recompensa do Senhor, porque não houve homens encontrados dentre aqueles que foram levados, nenhum semelhante a eles. Nós podemos citar também no capítulo 10 de Daniel, quando o Senhor começa a dar visões para ele pede ao Senhor discernimento a respeito das visões que ele recebeu, que ele não tinha compreensão completa delas. E em Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz: No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. E o assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longo, e ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Eu não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi até que se completassem 3 semanas inteiras. E no 24º dia do 1º mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio, que é o Idequel, ergui meus olhos, olhei e observei um certo homem vestido de linho,
cujos lombos estavam cingidos com fino ouro de ufixais. Versículo 11. E disse-me ele: Ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo e põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me esta palavra, levantei-me tremendo. Então disse-me ele: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu puseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda esta visão é para muitos dias. Nós vemos aqui mais uma vez Daniel insistindo em oração. Dessa vez, ele orou por 21 dias, 3 semanas, em que ele também não comeu nada que fosse aprazível, não bebeu, e se absteve literalmente para se dedicar ao Senhor, para ter uma revelação a respeito daquilo que o Senhor havia mostrado para ele nos sonhos e nas visões. Nós vemos aqui mais uma vez um ensino a respeito da insistência consonante àquilo que nós precisamos do Senhor, daquilo que nós buscamos no Senhor, quer compreensão, quer respostas, qualquer coisa que seja. No primeiro capítulo nós aprendemos a respeito do temor e da obediência, ainda que em situações adversas. No 10º capítulo nós vemos um homem que já estava tendo a revelação, que já possuía dons do Senhor, ainda assim se sujeitando ao Senhor, fazendo um jejum de 3 semanas, que é o jejum de Daniel, que hoje muitas pessoas fazem para buscar uma intimidade espiritual maior com o Senhor. E ele nos ensina que, sim, apesar do Senhor saber e ter conhecimento absoluto de todas as coisas que passam conosco, ainda que Ele esteja conosco em todo momento, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. É necessário que façamos sacrifícios, é necessário que ponhamos diante de Deus as nossas questões, porque é assim que acontece um relacionamento. Não é distância, relacionamento é intimidade, relacionamento é conversa, relacionamento é ter uma troca, é ser um. Por mais que seja um amigo, por mais que seja um relacionamento amoroso, e mesmo o relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento que não tenha entrosamento, que não tenha intimidade. Muitas vezes nós nos permitimos ficar quietos e em silêncio, e na nossa ignorância acreditamos que o Senhor vai fazer. Muitas vezes o Senhor faz por misericórdia, mas a palavra dele é para que marchemos, é para que não desistamos, é para que não deixemos que as questões dessa vida nos abalem a ponto de querermos desistir. Nós temos mais exemplos para citar e eu gostaria de apenas mencionar eles a vocês. Nós vemos, por exemplo, também Moisés, que passou 40 dias no monte em jejum, e a Bíblia diz que ele não comia e nem bebia nesses 40 dias. No final desses 40 dias, o Senhor deu a ele a tábua dos 10 mandamentos para a instrução do povo. Vemos também Jesus, que para iniciar o seu ministério, depois de ser batizado por João Batista, foi levado ao deserto para ser tentado. 40 dias no deserto, e ali também tentado com a fome, tentado por Satanás, sendo ele filho de Deus e tendo todas as possibilidades e capacidades de mudar todas as circunstâncias a seu favor. Ele, em obediência e submissão ao Pai, foi obediente e seguiu o seu ministério na terra, não só nos 40 dias, mas ao longo de toda a sua vida. Quando olhamos para a Bíblia, vemos também Elias, que foi levado 40 dias para o deserto, até que subisse o monte Horebe, e nesse monte Horebe ele recebeu do Senhor direção. Sabemos que Elias, antes desse momento, estava passando por um período muito chato, por um período muito triste de depressão, pois Jezabel já havia matado muitos profetas, e ele pensava: Senhor, só sobrou eu.
Então ele despediu o seu menino, aquele menino que o acompanhava, e se foi para o deserto. Pediu para ele a morte, porque ele fala: eu não sou melhor do que os meus pais. Então o Senhor alimentou a ele por 2 vezes e depois mandou seguir. Ele foi para o monte e nós vemos, veio uma vez, veio um vendaval, veio trovões, veio tantas coisas. E o Senhor ali se manifestou a ele, deu instruções valiosas a ele. Mas se ele tivesse desistido e permitido que a depressão tivesse consumido, quem já teve depressão, ou quem já teve algum sinal de qualquer tipo desse problema que afeta tantos entre nós hoje em dia, sabe como é difícil lutar contra você mesmo, para se não deixar consumir pelos maus pensamentos, pelos maus desejos, pela inferioridade que isso traz para dentro de nós. Elias foi um homem fortalecido pelo Espírito Santo e obediente a Deus, para que mesmo nessa situação ele se levantou e seguiu. Depois de jejuar 40 dias, andando, ouviu a palavra do Senhor e seguiu para fazer e cumprir o seu propósito. Meus irmãos, eu gostaria de falar também de Davi. Nós vemos que Davi não ia para a guerra antes de consultar ao Senhor. Sempre que se levantava para ver uma guerra, sempre que ele levantava o povo, sempre que ele levantava o seu exército, ele antes consultava ao Senhor: Senhor, eu devo ir para essa guerra? Senhor, o Senhor vai nos dar vitória? Senhor, devemos guerrear ou não? E Davi não fazia nada sem antes consultar a vontade do Senhor. E isso é mais um exemplo de obediência. Davi poderia confiar na força do seu braço e pelos aplausos e pelos lisonjeios do povo, mas ele escolheu confiar no Senhor, ele escolheu continuar submisso a Deus, e por isso ele foi honrado, e por isso ele recebeu o título de um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos Abraão, que é chamado do pai da fé, mas ele também foi testado, porque depois de haver orado, depois de haver esperado tantos e tantos tempos por Isaac, que foi promessa de Deus, o Senhor pediu para ele uma prova: sacrifica teu filho para mim. E ele, em obediência ao Senhor, iria sacrificar, até que quando o Senhor viu, falou: chega, já basta, não é necessário. Tem ali um animal preso no arbusto, sacrifica ele no lugar do teu filho. Mas ele tinha fé, que assim como Deus deu, Deus poderia ressuscitar. E meu irmão, essas são as palavras que eu gostaria de trazer e dividir com você hoje da Bíblia, porque é assim que a vida é assim que nós nos sentimos, e muitas vezes essas situações acabam nos desanimando, acabam nos desmotivando, mas que isso não seja tido como um motivo para um afastamento de Deus, mas que isso seja assim um motivo para uma aproximação de Deus, porque Ele não é um caminho, Ele é o caminho, Ele não é uma possibilidade, Ele é a resposta. Não existe outro igual, não existe outro poderoso, não existe outro que possa cuidar tão bem de nós quanto só Ele cuida. Ainda que as tempestades venham, ainda que as coisas tentem nos abalar, ainda que o cansaço te consuma e você queira desistir tantas e tantas vezes, nesses momentos, ore ao Senhor e peça a Ele: Senhor, me ajuda porque está difícil, Senhor, me ajuda e me dá força porque eu estou cansado. Bom, meu irmão, a palavra é essa. Eu gostaria de compartilhar ela com você e finalizar agora com uma oração. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo dia após dia para aguentarmos essas batalhas da vida, sempre olhando para Ele, mantendo nossos olhos firmes nele e crendo que a vitória é certa em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia, por mais essa semana. Eu te agradeço, Pai amado, porque o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos transforma. O Senhor é quem traz luz para a nossa escuridão e renova as nossas forças para nos levantarmos a cada dia. Senhor amado, se não mantivermos nossos olhos fixos em Ti, Senhor, seremos consumidos pela escuridão do mundo. Mas, Pai amado, onde o Senhor está, o Senhor é a própria luz, é onde a luz não trevas, não tem espaço para ficar. Por isso eu te peço, Pai, fortalece o nosso coração, fortalece o nosso ser, fortalece a nossa vida, Senhor. Reveste-nos do Teu Espírito Santo, reveste-nos da Tua armadura de Efésios capítulo 6, para que possamos resistir às astutas ciladas do inimigo, não sejamos levados conforme a onda do mar para um lado e para o outro, mas possamos estar verdadeiramente ligados, obedientes,
firmes na palavra e na promessa do Senhor, crendo que o Senhor faz, que Ele fez e que Ele fará por nós todos os dias da nossa vida, tudo que é necessário, pois Ele não é somente um Deus, Ele não é somente um Senhor de guerra e de batalha, Ele não é somente aquele que é um Deus distante, mas Ele principalmente é um Deus de perto e principalmente Ele é Abba, Pai, Paizinho, Pai amado. E com esse carinho fraterno, e com esse carinho ágape, e com esse carinho e amor que Ele nos ensina a amar, é que Ele cuide de cada um de nós, que nós não estejamos desesperados, que nós não estejamos desamparados, mas que possamos manter os nossos olhos firmes e fixados no Senhor, pois dele vem o nosso socorro, dele vem o nosso auxílio, dele vem a nossa libertação, dele vem a força para continuar diariamente e ajudar não só a nós, mas que possamos nós, após recebermos ajuda, possamos também ajudar, pelo que aprendemos com o Espírito Santo, aqueles que passam pelas mesmas situações, necessidades, privações, dificuldades que nós passamos e como Paulo nos ensina, que possamos consolar os outros com a consolação que nós recebemos do Espírito Santo. Senhor, eu te agradeço pela tua paciência conosco, pela tua imensa misericórdia, Senhor, pelo teu perdão, pela tua graça. E te agradeço, Pai amado, por ter escolhido se fazer sacrifício vivo por nós, ainda nós sendo não merecedores de tão grande amor. Ensina-nos a viver a tua palavra e fazer a tua vontade. Fortalece a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Fortalece-nos em ti, Pai amado, para que quando os ventos soprem, as tempestades se levantem, os dias maus venham, Pai amado, não temamos nós eles, mas estejamos seguros e firmados em ti, rocha viva e verdadeira, fonte de água que purifica, aquele que veio para vencer e vence sempre. Muito obrigado por todas as coisas. Oramos pelo Brasil, oramos por Israel, Jerusalém, Croácia, fim da guerra com a Rússia, fim da guerra com Gaza e Palestina. Oramos por paz na terra, aos homens de bom coração. Oramos, Senhor, pela proteção daqueles que são inocentes. Pai amado, pedimos, Senhor, cessa, Senhor, todas essas guerras e essas questões malignas, Senhor, que o diabo põe no coração dos homens. Nós pedimos, Pai amado, pelo Teu Espírito Santo, que seja derramado sobre todos os povos. Que o Senhor possa estar unindo mais uma vez o seu povo, Senhor, como um só povo, como um só corpo. Que nós possamos Te dar um louvor, Senhor, uma adoração, Senhor, uma vida, Senhor, justa e verdadeira na Tua presença. Conduz-nos pelo Teu caminho diariamente. Não permita que nos esqueçamos de quem somos filhos, de quem somos. Nós somos Teus. Pai amado, muito obrigado pela Tua vontade. Alcança os nossos amigos, familiares, conhecidos e aqueles que sequer conhecemos, Pai, mas que nosso testemunho de vida, Senhor amado, seja verdadeiramente, Senhor, luz e sal nessa terra, e que as pessoas possam Te conhecer, Te desejar, Te encontrar, Pai, e ter as suas vidas transformadas pelo Teu amor restaurador. Muito obrigado por todas as coisas. Tu és santo, Tu és justo, Tu és misericordioso, Tu és maravilhoso. Muito obrigado por tudo. Oro pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos animais de rua, pela própria natureza, pelos políticos, pelas lideranças espirituais também, Pai amado, e por nós que somos filhos Teus. Muito obrigado por todas as coisas. Louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Tenha uma noite maravilhosa, tenha um bom descanso, que o Senhor seja com todos nós. Até a próxima, ovelha, e fica firme. Tchau, tchau.